Irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Eu estava conversando com o pastor Nixon, aí eu vou entregar o ouro, irmãos. Vou entregar o ouro para vocês. É porque semana passada, o sermão da semana passada, ele era só a introdução. E aí, ele acabou sendo o sermão da noite. Porque essa carta ela é preciosa e ela tem tantos assuntos para nós. E eu acredito assim que eu não vou conseguir esgotar os assuntos de hoje. Mas nós vamos tentar avançar o máximo aqui para que a gente compreenda aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa carta tão linda, tão preciosa. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia nesta carta, carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler hoje o capítulo 2. E aí nós vamos ler então até o verso 15. Eu vou ler o texto, você acompanhe comigo. Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. A palavra do Senhor diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Porque o coração deles, ou para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles também, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Versos 6 e 7, você pode ler comigo? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo continua dizendo assim, olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Feche seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor lida neste momento, seja suficiente. Que as aplicações aqui, Deus, nos desenvolva a viver um evangelho da graça de maneira plena, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que a minha boca se cale e teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a era coach, você já deve ter ouvido falar disso aí, os coaches, os influencers, eles começaram a fazer com que a sociedade pensasse na necessidade de crescer. Crescer como? Crescer financeiramente, crescer emocionalmente, crescer profissionalmente. Essa é uma ideia dos influencers.
Alguns anos atrás eles entraram com essa perspectiva, com essa força de fazer com que as pessoas agora tenham uma saúde melhor. E eles incentivam então as pessoas a se moverem, a sair dos seus lugares e fazer alguma coisa, tomar algumas iniciativas. E isso fez com que muita gente, de fato, se movimentasse. E estão se movimentando. É muito interessante porque se você olhar, tem muitos testemunhos, se eu posso chamar de testemunho, de pessoas que procuraram uma ajuda de um profissional e fizeram, por exemplo, um curso de finanças, educação financeira. É bom? Sim ou não? É bom? Te ajuda a ter uma vida financeira mais adequada? Sim ou não? Ajuda. Estes homens vieram com algumas dessas propostas. Estes homens vieram trazendo aquela ideia de uma pessoa mais centrada, com autoestima, uma pessoa com mais vigor. E eles começaram a ingressar nesse sistema e as pessoas estão aí vivendo isso. E eles estão aí e, de fato, ajudaram muita gente. Mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas que se denominam cristãos, e quando eu digo cristãos reformados, cristãos de denominações, igrejas bíblicas, pessoas que professaram a fé em igrejas verdadeiramente cristãs, evangélicas, apostólicas. Muitas pessoas se deixaram e têm embarcado nessa ideia. Muitas pessoas estão embarcando nessa ideia, com uma visão de que isso é a solução para as suas vidas. Isso é um problema. Nós temos um grande problema. Você pode fazer um curso de educação financeira? Claro, você deve, eu te incentivo a isso. Nós temos até um pastor no nosso presbitério, pastor Denilson, que oferece esse curso, muito bom. Mas quando você ouve de alguém genuinamente cristão uma orientação, sabe como que essa pessoa vai tratar você numa educação financeira? Sabe qual que é o primeiro lugar que ele vai mexer? É no seu dízimo. Ele vai tratar você biblicamente. Ele vai levar você a pensar que a fidelidade, ela é em primeiro lugar. Então, tudo que nós fazemos para o crescimento pessoal, tudo que nós fazemos para o crescimento intelectual, precisa estar vinculado àquilo que nós cremos. E é interessante porque, então, essas pessoas, elas vão se deixando levar, e isso tem se tornado um grande problema. Por quê? Porque aquilo que é importante, ou que é o mais importante, que é Jesus Cristo, é colocado de lado. E então, toma-se o lugar de Cristo as filosofias humanas, antropocêntricas. Então, o homem passa a ser o centro da coisa, o centro das atenções, e ele acha que se ele resolver isso, ele acha que se ele resolver os problemas financeiros, como nós falamos aqui na semana passada, você que não esteve aqui, tem lá no nosso YouTube, está lá na nossa página, você pode ouvir o sermão da semana passada, que vai completar essa ideia aqui que eu estou trazendo para você. Você vai perceber que o nosso grande problema é o pecado. O pecado é o grande problema do homem. E quem pode resolver o problema do homem, que é o pecado? Jesus Cristo. E nós aprendemos aqui, quando nós olhamos para essa carta, quando nós começamos na semana passada a meditar neste contexto, nós vimos que Paulo, de uma maneira extraordinária, ele usa essa carta para apresentar Jesus Cristo. Para apresentar aquele que é o único capaz de transformar a nossa vida. A supremacia de Jesus, o poder de Jesus, o único que é capaz de livrar o homem desse maldito pecado que gera em nós a morte. É Jesus Cristo. E então, de maneira bem superficial, posso dizer até, porque eu não fiz isso com tanta profundidade, se a gente aprofundar mais, a gente vai estudar cada capítulo aí por alguns meses. Mas de uma maneira panorâmica, a gente viu aqui na semana passada, por que Jesus é a solução e não os coaches? Por que Jesus é a solução? Porque Jesus é a fonte de tudo. E nós vimos isso no primeiro capítulo, quando nós vimos que Jesus, ele começa sendo a fonte do Evangelho.
Jesus, ele é a fonte da redenção, da salvação, pois ele é quem nos tira do império das trevas. E ele faz isso porque toda a criação foi criada nele, por meio dele e para ele. Ele é o autor da vida, ele é o autor da criação. E nisso nasce uma igreja. E essa igreja também nasce nele, do qual ele é o cabeça. E nós pensamos numa missão. E nós vimos que a missão desta igreja, criada por Deus, redimida por Ele, por meio de um evangelho que revela o próprio Jesus, ela é fundamentada neste mesmo Jesus. Jesus é a fonte de todas as coisas. Então Paulo ele vai descrever no capítulo 1 e vai mostrar essa fonte, e ele vai nos chamar a atenção e mostrar que Jesus é a solução para o homem. E não os coaches, irmãos. Jesus é a única solução. Ele resolve o grande problema do homem, que é o seu pecado. Agora é interessante porque, quando nós olhamos aqui para o contexto dessa carta, para o contexto passando do capítulo 1 para o capítulo 2, nós vamos perceber que além de Paulo mostrar que Jesus é a solução para o homem perdido, Paulo agora começa a ter uma preocupação com a manutenção e a evolução dessa compreensão. Paulo já mostrou que Jesus é a cabeça da igreja, ele é a fonte do evangelho, ele mostrou que Jesus é aquele que dá a redenção, é aquele que é a própria missão, ou a fonte da missão. E ele vai pensar aqui agora e falar assim, olha, eu estou preocupado porque isso precisa se manter, isso precisa evoluir. Os coaches viram para você e falam assim, olha, você tem que evoluir, você tem que avançar naquilo que é antropocêntrico. Paulo vai dizer assim, olha, você precisa evoluir naquilo que é cristocêntrico, naquilo que realmente pode mudar a sua vida. Você precisa avançar. Então o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai mostrar aqui que tanto a igreja de Colossos, quanto a igreja de Laodiceia, e isso é muito importante porque há poucas semanas nós ouvimos falar sobre essa igreja de Laodiceia, e Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês colossenses, vocês laodicenses, essa carta era para ser lida para eles também, mas me chama a atenção porque Paulo vai dizer que essa carta também era para nós. Ele nem sabia que a gente estaria aqui hoje, ele não fazia ideia de que existiria a igreja presbiteriana Jequitibá. Mas ele está escrevendo para nós, e ele está dizendo para nós, que nós devemos crescer, que nós devemos nos desenvolver espiritualmente. Olhe comigo aí no capítulo 2, do verso 1 a 3. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Você pode ler comigo, verso 1 até o verso 3? O texto diz assim, gostaria, pois... Segura aí. Então com a Bíblia fechada, abrir a Bíblia aí, mantenha a Bíblia aberta, leia comigo. Vamos lá, todos juntos em uma só voz? Gostaria, pois... Olha que extraordinário. Paulo fala assim, eu me esforço. Eu estou me empenhando. Eu vou lutar por isso. Eu quero que vocês saibam que eu luto constantemente para que vocês, colossenses, mas também os laodicenses, e todos que ainda não me viram, que não me conhecem, que não sabem quem eu sou e que não me viram face a face. Nós sabemos quem Paulo é pelos escritos, mas nós não o vimos. Ele está falando de nós. Ele está dizendo assim, olha, eu me esforço para que vocês tenham a riqueza, toda a riqueza da forte convicção. Paulo está dizendo, eu me esforço para que vocês sejam convictos do entendimento, para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, onde todos os tesouros estão guardados. Paulo ele tem uma preocupação de que você cresça espiritualmente.
Paulo tem uma preocupação que você cresça no conhecimento de Deus, no conhecimento da graça. E quando você se conhece, como nós vimos aqui na semana passada, você vai perceber que em você só há uma coisa sem Cristo. O que é? O que sobra sem Cristo em você? Pecado. Não sobra mais nada. Sem Jesus em nós, não resta mais nada, somente o pecado. Quando Jesus entra, quando Ele transforma, quando Ele nos redime, quando Ele nos dá essa missão, e nós nos tornamos a sua igreja, nós nos tornamos aquele ao qual Ele dirige como cabeça, então este povo, esta igreja, precisa crescer no conhecimento. Precisa saber quem esse Senhor é. Ele se esforça, ele está dizendo assim, olha, eu me empenho. Olha o verso 5. O verso 5 diz assim, olha, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Paulo está assim, olha, eu não estou aí, não estou vendo vocês, não estou de corpo presente, mas eu estou tão preocupado que eu estou buscando notícias e eu estou querendo saber como vocês estão. Como está o comportamento de vocês? Como está a ordem de vocês? Como está a firmeza da fé de vocês? Ele está preocupado com isso? Essa deve ser uma das nossas preocupações. Eu quero abrir um parêntese aqui. Apesar de ainda estar introduzindo esse texto mais uma vez, eu preciso que você compreenda que nós precisamos estar preocupados uns com os outros, no nosso comportamento, a firmeza da nossa fé. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas que são inúteis para o povo de Deus, e nós nos esquecemos de nos preocupar com aquilo que é mais importante, aquilo que é tão importante, que é a firmeza da fé. E nós devemos animar uns aos outros, nós devemos corrigir uns aos outros, nós devemos instruir uns aos outros. São todos mandamentos recíprocos que a palavra do Senhor nos instrui. E Paulo, então, ele dedica esse esforço. Ele vai dizer assim, olha, eu estou me esforçando, porque eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês sejam convictos, eu quero que vocês compreendam. Irmãos, esse desejo de Paulo arde no meu coração por você hoje. Amém? Creia nisso. Meu coração arde para que você compreenda. Saiba quem é Jesus, o que Ele fez, por que Ele fez, para que você cresça. Talvez nós pastores somos duros às vezes, né? Nós damos palavras duras, nós falamos coisas que te confrontam. Por quê? Porque a gente quer que você compreenda. A gente quer que você entenda. A gente quer confirmar se você está realmente firme nessa fé. E a gente faz isso por meio da palavra. Porque é ela que nos prova, é ela que nos mostra, é ela que faz essa medida e prova a nossa fé. É o nosso conhecimento dela, é o nosso conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. Então, sendo assim, Paulo vai se dedicar agora a mostrar a esta igreja que já recebeu a Jesus Cristo, como eles podem avançar. Então, na semana passada, eu falei sobre aquele que pode resolver o nosso problema. Hoje, entendedores de que Jesus é aquele que pode resolver o nosso problema, nós precisamos crescer nele, nós precisamos avançar, nós precisamos progredir, nós precisamos conhecê-lo de maneira mais profunda e a nossa vida espiritual precisa amadurecer. O apóstolo Paulo então vai trazer aqui algumas lições e eu quero falar desse tema com você. O que é necessário para você crescer espiritualmente? E eu quero trazer algumas lições. Se eu não trouxer todas, não se preocupe. Mais para frente a gente vai, estuda mais um pouquinho e vão meditando nessa carta, porque eu não quero deixar que nada fique para trás. Eu quero me esforçar para que você saia daqui entendendo. E a primeira lição que o texto nos traz é que para crescer espiritualmente você precisa andar na palavra, você precisa andar em Cristo. Por isso nós lemos o verso 6, que vai dizer, ora, como recebeste Jesus, o Senhor, assim façam o quê? Andai nele. Tem algumas lições na Bíblia, tem algumas instruções, principalmente nas cartas paulinas, que elas não exigem muita coisa da gente. Ela não exige que você seja um teólogo.
Ela não exige que você tenha muitos anos de experiência cristã. Basta você ler, o Espírito Santo abrir os seus olhos e você vai compreender. Porque a palavra ela liberta e ela transforma. E a primeira lição que Paulo está dizendo é assim, olha, nós precisamos andar em Cristo. Caminhar com Cristo. E nós sabemos que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus é a própria palavra, ele é o verbo. João vai dizer que o verbo se fez, e ele fez o quê? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade, ele é a palavra. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos andar de acordo com as Escrituras. E por que nós precisamos ser enfáticos nisso no tempo que nós estamos vivendo? Porque as pessoas estão indo de encontro a orientações daquelas pessoas que não têm Jesus, que não têm a palavra, que dão orientações diversas, que não são dignas do Evangelho. E as pessoas seguem, e as pessoas vão. Irmãos, e deixa eu te contar uma coisa. Eu não estou falando isso como se eu fosse uma pessoa isenta disso, não. Eu estou falando disso como uma pessoa que está aí, no mesmo lugar que vocês, na mesma tecnologia que vocês, recebendo nas minhas páginas, seja de e-mail, seja de WhatsApp, seja de alguma rede social, coisa que eu tenho muito pouco, os irmãos sabem disso, que nos induzem ao erro. E sabe o que tem acontecido? Muitas vezes, aquilo aguça a nossa curiosidade. Quando você abre o YouTube, e aí lá no YouTube, eu vou lá para a escola de inglês, porque eu tenho uma professora aqui de inglês. Aí o YouTube fala assim, eu vou ensinar você inglês com 3 dias. Ô professora, me ajuda, é possível, professora? A professora está ali, gente. Vai lá e pergunta a ela, ô professora, um rapaz falou aqui na internet que eu posso aprender inglês em 3 dias, é verdade? Não pode não, irmão, não tem como não, é uma língua diferente. Paulo está dizendo assim, olha, ande na palavra. Ande em Jesus. Seja guiado por Jesus, seja conduzido por Jesus, para que você não seja enganado. Eu vou falar disso mais para frente, a respeito do engano. Mas o que eu quero trazer à sua mente nesse momento, nesse primeiro ponto, é que nós temos toda a possibilidade de andar para o lugar certo, de ir na direção certa, quando nós andamos em Cristo, na sua palavra, naquilo que Ele nos conduz a fazer. Mas eu faço uma pergunta para você. Por que é tão mais fácil ouvir o cara que apareceu na tela do YouTube? Por quê? Está faltando conhecimento de Deus. Está faltando conhecimento de Jesus. Está faltando profundidade. Por isso Paulo vai dizer assim, eu estou muito preocupado. Eu quero que vocês compreendam, eu quero ver a firmeza da fé de vocês, para que quando pessoas vierem e dizer coisas a vocês que não são compatíveis com as coisas do reino, para que quando pessoas vierem, inclusive pastores, líderes, que vão dizer a vocês coisas que não estão direcionadas pelas Escrituras, vocês vão estar prontos. Para isso vocês precisam andar em Jesus, andar na sua palavra, ser guiados por Jesus. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele vai falar assim, ô Timóteo, cuidado. Porque nos últimos tempos serão tempos difíceis. Porque os homens serão maus, gananciosos, arrogantes, traidores, avarentos, amantes dos prazeres, desobedientes aos pais. Eles vão ter cara de piedade. O que mais me chama a atenção quando Paulo escreve isso a Timóteo, é que ele fala assim, serão pessoas com cara de piedade que te apresentarão algo que parece bom. Como que você se livra disso, meu irmão? Andando em Cristo. Andando nas Escrituras. E eu quero fazer um desafio para você que já. Talvez você entrou aqui hoje. E você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Porque Paulo está escrevendo para aqueles que receberam. Ele está dizendo assim, ora, como recebestes Cristo Jesus? Paulo está dizendo assim, uma vez que você já recebeu, ande nele. Então, para você que ainda não recebeu, talvez você ainda não tenha tido este entendimento. O Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua vida hoje, mostrar para Ele que só Ele pode resolver o seu problema. Você pode aprofundar nesse assunto no estudo da semana passada, na mensagem da semana passada. Mas você não pode sair daqui hoje sabendo que Jesus é o único capaz de resolver seu problema. Agora, para você que já anda, ou que já conhece Jesus, que já foi alcançado por esse Jesus, você que já recebeu a redenção, você que já tem a sua vocação, você que sabe que é a criação dele, feito por ele, para o propósito dele, você precisa andar em Jesus. Você não pode ser enganado. Se você observar, Paulo ele vai fazer no verso 4, este alerta. Como depois ele vai fazer mais tarde, e eu vou trazer isso mais profundamente. Mas olha o verso 4 comigo. Você pode ler comigo? Verso 4. O texto diz, assim digo. Como que você faz isso? Como que você se protege disso? Ande nele. Ande em Jesus. Leia a palavra do Senhor Jesus. Tenha ela em mente. Tenha ela no seu coração. Se você assim o fizer, você será livre de várias ciladas que este mundo tem a oferecer. Ande no Senhor Jesus. Segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que para crescer espiritualmente, você precisa aprofundar raízes em Jesus. Olha que interessante. Verso 7, ele vai dizer assim, olha, você precisa andar nele, no verso 6, e nele estar radicados. Radicados é enraizados. Raízes. E é interessante porque quando nós pensamos em raiz, porque o terceiro ponto vai falar de um crescimento de edificação, então ele vai falar assim, olha, enraizados e edificados. Mas quando nós pensamos em raiz, nós pensamos em algo que segura. Não sei se vocês se lembram, mas se não me engano, em 2022, em Minas Gerais, caíram várias montanhas, desabaram. Vocês viram isso? Os irmãos viram isso na internet? Em Ouro Preto, montanha caindo nas casas. Nós vimos nas ruas, o trem ficou parado por não sei quanto tempo, porque as montanhas começaram a desabar. Porque as pessoas começaram a arrancar as estradas que foram construídas, arrancando as raízes que seguram a terra, que faz com que as montanhas fiquem no seu lugar. Raízes profundas. As raízes, elas servem para sustentar aquilo que vai para o alto. Jesus é a nossa raiz. Quando você não está enraizado em Jesus, tudo desaba, tudo acaba. Não há força, não há vigor, você não tem como sair. Eu não sei, porque parece que essa ideia de plantio, ela não faz muito sentido para a nossa geração, uma geração de concreto. Nós somos uma geração de concreto. Aqui em Aracruz ainda temos muitas pessoas que estão no campo, que tem uma plantinha, que tem uma hortinha, que gosta de alguma coisa desse tipo. Mas você precisa compreender que o que Paulo está querendo dizer para nós, por mais que você não entenda, por mais que não entenda de plantio, por mais que você não saiba como isso funciona, é que quanto mais profundo em Jesus você está, mais firme a sua planta ficará. Mais difícil de derrubar você será. Paulo está convocando a gente a nos aprofundar em Cristo, a conhecê-lo cada vez mais, a entender qual é a sua vontade. É interessante, irmãos, porque logo no verso 8, ele vai falar de alguns assuntos como filosofias, sutilezas, tradições. Nós vamos aprofundar nisso também mais para frente. Mas você sabe o que acontece? Muitas pessoas, por exemplo, quem aqui nunca falou aquele versículo, não cairá uma folha da árvore se o Senhor não quiser?
Você já ouviu esse versículo? Porque ele não é um versículo, né? Não está na Bíblia, né, irmãos? É uma verdade? É uma verdade, claro, o Senhor domina todas as coisas. A palavra do Senhor diz que os fios da nossa cabeça estão contados. Alguns não precisam, né? Alguns novinhos não precisam. Mas estão. Mas não é um texto bíblico. Não é a palavra do Senhor. E o que acontece? Muitas pessoas estão se apegando a tradições humanas. Aquilo que ouviram falar. Aquilo que alguém disse um dia, e ele pegou aquilo e colocou aquilo na cabeça e vamos embora com isso. Não, porque a Bíblia diz isso e isso, mas cadê? Onde está? Qual que é a defesa? E nós temos visto isso, irmãos, em homens que saem do seminário, sem convicções bíblicas, mas com ideias humanas. Mas Paulo está dizendo assim, olha, anda em Jesus Cristo. Mergulha nessa palavra e crava as suas raízes. Para que quando a chuva vier, para que quando a tempestade vier, para que quando os ventos soprarem, você não caia. Quanto mais raiz você tem, mais firme você está. Agora, não tem condições de você ter raízes em Cristo e nos coaches. Ou sua raiz está em Jesus, ou sua raiz está nos coaches. Porque uma planta só vive num lugar. Você tem que plantar ela num lugar só. Para que ela sobreviva, para que ela receba os nutrientes. E se você plantar a planta num lugar ruim, o que vai acontecer com ela, irmão? Já plantou a planta num lugar ruim? Num solo ruim? Ela vai morrer. Se ela não morrer, e isso pode acontecer, ela vai ficar uma planta feia. Ela vai ficar um negócio esquisito. Minguado. Ô, irmãos, como é que está a sua vida? Está minguada? Como que você está? Como estão suas raízes? Quando os ventos vêm? Quando o problema chega? Quando a tempestade bate? O que está acontecendo com você? Será que os problemas estão te derrubando facilmente? Será que as folhas já não estão mais vistosas? Será que já não há mais fruto? Quando nós olhamos para o Salmo 1, o salmista vai dizer que aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, ele é bem-aventurado. Mas ele vai falar que o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada. Pensa nisso, meu irmão. Nós somos árvores plantadas. Da qual Paulo diz assim, olha, nós somos plantados e precisamos estar plantados em Jesus Cristo, com raízes profundas em Jesus Cristo. Não em ideias de homens, não em propostas de coachings, mas em Jesus Cristo. E quando nós estamos, o salmista vai dizer que aquele que está plantado junto à corrente das águas, em Jesus Cristo, que é a fonte de águas vivas, esse dá fruto no tempo certo. A sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz é o quê? É bem-sucedido, prospera. Percebe? Eu queria desafiar você. Onde estão suas raízes? Aonde você tem, ou aonde você está plantado? Se não é em Jesus, meu irmão, você está no lugar errado. Se Jesus não é a fonte da sua vida, a tendência é que você permaneça morto. Porque só Ele te dá vida. E a vida que Ele te dá
é vida em abundância. Mas preste atenção, tem um paralelo aqui, porque Paulo ele vai fazer, na verdade é um conjunto aqui, são duas coisas que se acompanham aqui. Porque ele fala da raiz, onde essa raiz precisa ser profunda, mas ele agora vai falar de fundamento, ele vai falar de construção. Então ele vai dizer assim, olha, vocês que já receberam Jesus, vocês precisam andar nele, seguir as orientações dele, vocês precisam ter raízes em Jesus, mas vocês também precisam ser construídos, precisa ser levantado uma edificação aí, precisa ser levantado um templo, e o nosso corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. É a nossa vida, é a vida do cristão. Então, você pensa, é interessante porque nós estamos numa era da construção Lego, né? As construções hoje são meio estranhas, tem uns negócios meio encaixados. Você bota ali, constrói um prédio com não sei quantos dias, e o negócio vai, parece Lego. E a gente não consegue entender muito a figura de uma construção onde o Simon pode te explicar isso depois. É a sapata que cava lá, meu filho? E um negócio profundo. Então vamos pensar que a raiz no meio dessa edificação seja aquela sapata lá, aquele negócio, aquele buraco que se cava para jogar concreto, para você construir em cima. É a base, é o alicerce. E Paulo vai falar então agora de uma edificação. Você precisa estar edificado em Jesus. A sua raiz, a sua base precisa estar profunda em Cristo, mas você também precisa ser construído nele. E quando eu olho para este ponto, para esta palavra de Paulo em ser edificado em Cristo, eu preciso me lembrar de 1 Coríntios, capítulo 3, porque Paulo vai dizer assim, olha, o alicerce foi posto. E esse alicerce é Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, olha, ninguém pode pôr outro alicerce. O alicerce é Jesus. Agora, veja como você edifica. E você precisa edificar em Jesus. E quando Paulo pensa na ideia de doutrinas humanas, de coisas vãs, na mesma carta, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, quando eu estive entre vós, quando eu fui aí anunciar o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem, eu não fiz isso com nenhuma soberba humana, eu me propus a dizer a vocês e a falar para vocês a respeito de Jesus Cristo e este crucificado, nada mais. Paulo está apresentando Jesus, que é a base, ao qual nós precisamos estar enraizados, ao qual nós precisamos estar aprofundados. E ele fala que agora nós precisamos construir em Cristo. Aí você tem aqui as opções que esse mundo tem dado. Você pode construir na dica do influência da internet. Você pode ouvir as orientações dele. E olha, são muito boas. Vão fazer você ter autoestima. Vão fazer você, talvez, sair de um estado de mesmice. Eles conseguem fazer isso com você. Mas eles não podem fazer o que Jesus pode fazer. Que é salvar a sua vida. Mudar a sua história. Tirar você do lamaçal. Transportar você para o reino do Filho e do amor de Deus. A nossa edificação precisa ser em Jesus. Construa em Jesus. Que as suas raízes estejam aprofundadas em Jesus, para que você se alimente de Jesus, de águas vivas, águas que saram, águas que curam, águas que libertam, que transformam. E tudo aquilo que você edifica, tudo aquilo que aparece, porque aqui é interessante, porque o enraizar, ele não é visto, não é isso? Você não vê raiz. Raiz é para dentro. Raiz é aquilo que está no seu coração, é aquilo que é particular, é aquilo que está entre você e Deus. É raiz. Mas edificação é aquilo que o meu olho pode ver. O que as pessoas veem quando olham para você? Elas veem alguém edificado em Cristo? Elas veem em você alguém que tem como base, como estrutura, o Senhor Jesus? Eu vou parar por aqui. E eu queria desafiar você nessa noite. Se você ainda não encontrou Jesus,
Se você ainda não recebeu Jesus, o Senhor quer entrar na sua vida hoje, meu irmão. Talvez você entrou aqui hoje e ainda não teve essa experiência, não teve essa oportunidade. Mas a todos vocês, todos aqueles que já o receberam, todos aqueles que já professaram a sua fé genuinamente, todos aqueles que hoje participaram da mesa do Senhor, ou não, porque talvez você já crê genuinamente, mas ainda não fez a sua pública profissão de fé, e ainda vai fazer, e talvez você esteja aqui também, mas já recebeu. Você precisa crescer espiritualmente. Irmãos, minha mãe fala que a única escola que não vai formar ninguém aqui na terra é a escola dominical. Sabe por quê? Porque quando a gente diz em formar, a gente diz assim que acabou o ciclo, você aprendeu tudo que você tinha que aprender. A escola dominical, ela vai nos ensinar enquanto nós estivermos nessa terra. Sabe quando que ela vai acabar? Quando Jesus voltar e nós alcançarmos a plenitude da glória. Não há pastor, teólogo, cristão, compreendido suficientemente, que não precise mais crescer. Nós precisamos crescer constantemente. Nós precisamos produzir constantemente. A gente precisa frutificar constantemente. E para que isso aconteça, você precisa andar em Jesus Cristo, seguir as orientações dele. As suas raízes precisam estar aprofundadas nele. E aquilo que se vê em você precisa refletir a glória de Deus, a edificação. Irmãos, me preocupa muito. Eu falei aqui sobre o carnaval, sobre crentes quererem descansar nesse tempo. Irmão, Satanás não descansa. Ele não dorme também não. Agora, nós temos um Deus que é o guarda de Israel, que não dorme nem dormita, né? Satanás de vez em quando acha que ele dá umas cochiladas. Mas Deus não. E nós somos filhos desse Deus. Nós somos chamados por esse Deus. As nossas raízes estão nesse Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquilo que nós mostramos, aquilo que aparece, precisa ser para a glória deste Deus. E quando nós resolvemos, e isso de várias maneiras, em vários aspectos da vida, trocar, estar com este Deus por outra coisa, nós estamos colocando as nossas raízes em lugares errados. Nós estamos edificando em fundamentos errados. Irmãos, eu não quero ser aqui, né, mas o pastor está cheio de regras. Não é regra não. É a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. É o testemunho do Senhor que é límpido. É a palavra do Senhor. E se nós amamos, porque o Salmo 19 vai dizer que ela é mais doce que o mel. Você tem amado essa palavra de fato e de verdade? Ela é mais preciosa para você do que o puro ouro refinado, como o salmista diz no Salmo 19? Então mostre isso na sua edificação, naquilo que aparece, naquilo que podemos ver. Porque aquilo que aparece é a verdade. É o que realmente existe. Paulo tem uma preocupação muito grande comigo e com você. Ele está dizendo para nós assim, nós precisamos crescer. Nós que já recebemos Jesus. Porque eu não estou dizendo que você não reconheceu Jesus. Estou dizendo que você conheceu.
E você que conheceu, precisa ser edificado, enraizado e guiado. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Se você é aquela pessoa que está começando agora no Evangelho, você vai falar com o Senhor assim: Senhor, me ajude a compreender de maneira mais profunda o Senhor. Se você já tem uma caminhada com o Senhor, você vai dizer para o Senhor assim: Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Se você já é uma pessoa de raízes profundas, de uma edificação cristã visível, você vai pedir ao Senhor: Senhor, continua me edificando, continua firmando minha raiz, não deixe que ela se abale, não deixe que eu pense estar de pé, para que eu não caia. Continue fortalecendo minhas raízes. Quando os ventos vierem, Senhor, segura essa edificação, porque o Senhor é a base. Paulo se preocupa com você, porque essa é a palavra de Deus, e Deus tem uma preocupação com você. Ele zela por você. Ele cuida de você. Por isso Ele te chama, para que você ande nele, para que você não se aparte dele, para que você esteja firmado nele. Senhor, obrigado por esta noite, Deus. Obrigado porque nós já vimos e já reconhecemos, Deus, que o pecado é o nosso maior problema. Mas nós vimos que Jesus é a grande e real solução desse problema. E ao recebermos o Senhor, nossa vida foi transformada. Nós nascemos de novo. O novo nascimento. E como crianças nascidas de novo, recém-nascidos, nós precisamos crescer. Por um tempo, nos alimentamos do leite genuíno, espiritual para as nossas almas, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos faz crescer. Mas passamos, e alguns já passaram aqui dessa fase. E outros precisam passar dessa fase. E precisam comer alimentos sólidos. E precisam aprofundar no conhecimento do Senhor, do Evangelho. E que nesta noite haja compreensão. Que haja uma manifestação desta fé plena. Desta convicção que tem faltado, Deus, em tantas pessoas. Traz convicção. Gera em nosso coração a certeza de uma fé viva, de uma fé poderosa. E que esta convicção seja manifesta nos nossos atos, que é a nossa edificação. Que possa ser visto, que possa ser visível. E o Senhor continue trabalhando em nós, até que o Senhor venha, para louvor e glória do Seu nome. Nós te bendizemos por cada ato deste culto. Te louvamos e pedimos ao Senhor que fique conosco, que nos abençoe, trazendo crescimento e amadurecimento para a sua igreja a cada dia. No nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, nos conduza em segurança. Que nós possamos estar no Senhor, radicados no Senhor, edificados no Senhor, para louvor e glória do Seu nome que nós oramos. Amém e amém.